Mais uma vez, muito bom dia aos irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã algo que nós temos estudado ali na igreja local. Nós costumamos fazer alguns estudos sistemáticos. Pegamos um livro da Bíblia e varremos esse livro do início ao fim. Procuramos, muitas vezes nós não conseguimos por conta do tempo. Mas gostaria de convidar os irmãos, então, para que abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ali para o primeiro capítulo. Nós vamos ler do versículo 12 e nós vamos até o versículo 17. Então, eu gostaria de ler com os irmãos esses versículos. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17. Gostaria da ajuda dos irmãos, vou ler o primeiro versículo, e aí os irmãos, alternadamente, se quiserem me ajudar na leitura, por favor. Versículo 12 diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Amém. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos neste momento pedir que o Senhor nos auxilie no tempo em que nós vamos aqui caminhar na Tua Palavra, ó Pai, e que os Teus propósitos e os Teus objetivos sejam cumpridos nas nossas vidas mais uma vez nesta manhã. Sabemos que a Tua Palavra, ó Deus, é poderosa por si só e queremos que ela frutifique nas nossas vidas. Nós pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos pela palavra de Deus que o apóstolo Paulo conclama o seu verdadeiro filho na fé, chamado Timóteo, para uma missão especial. O apóstolo Paulo rogava a Timóteo que ele permanecesse ali em Éfeso para admoestar algumas pessoas que estavam divulgando falsos ensinos ali naquela igreja. Essa carta foi escrita aproximadamente 63 depois de Cristo, logo depois da primeira prisão do apóstolo Paulo. Por isso é uma carta mais tranquila, vamos dizer assim, do que a segunda carta, porque na segunda carta Nero já estava fazendo uma bagunça, vamos dizer assim. A primeira perseguição dos judeus aos cristãos, de 54 a 59, Nero ainda era aconselhado por dois homens que seguraram o seu ímpeto com relação à perseguição ao povo de Deus, mas dali para frente não havia mais ninguém. E então Nero, de fato, passou a perseguir os cristãos. E a segunda carta é escrita justamente nessa situação. Paulo está preso numa masmorra e ele convoca Timóteo a ser um homem ímpeto, que ele se alinhasse, que ele não se envergonhasse, ou seja, porque qualquer assimilação ou qualquer proximidade ou aproximação com o apóstolo, qualquer proximidade com o trabalho do Senhor era algo muito arriscado naquela época. Então havia uma perseguição já pelo Império Romano. O apóstolo Paulo, então, nos primeiros versículos, antes do texto que nós lemos, ele vai falar com Timóteo: Timóteo, olha, eu rogo para que você permaneça em Éfeso para admoestar a igreja, para exortar as pessoas que estão se ocupando com fábulas e genealogias. Havia
um ensino dentro da igreja. A carta não é clara a respeito disso. Há alguns estudiosos que dizem que havia uma valorização da transmissão da lei ao longo das genealogias, vamos dizer assim, por isso o apóstolo cita alguma coisa assim, e o faziam de forma completamente equivocada, porque o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Quer dizer que aqueles homens estavam se ocupando daquilo que eles tinham em mãos de forma ilegítima. Na verdade, nada muito diferente do que nós vemos nos nossos dias. Muitas pessoas usando a palavra de Deus, que é legítima, que é a verdade, suficiente para a nossa vida, não precisamos de mais nada. É a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Muita gente olhando para a palavra de Deus e usando-a de forma ilegítima. Ou seja, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo é uma carta extremamente atual. Uma carta que pode ser utilizada por nós e estudada por nós a qualquer tempo, porque nós sofremos os mesmos ataques. A igreja está sobre ataque. O evangelho de Cristo está sobre ataque. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo no versículo 10, no versículo 11, depois de dizer que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, ele vai dizer como essa lei, para quem essa lei foi escrita, e vai dizer uma série vai categorizar assim os pecadores, e ele vai dizer, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, aqueles que matam seus pais, matricidas que matam as suas mães, homicidas que matam o próximo, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, e ele diz, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. E quando estava estudando essa carta, havia um comentarista que de forma muito simples disse o seguinte, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo é o evangelho que manifesta a glória de Deus. Ele não manifesta a glória dos homens. Ele não traz para si homens que não são apóstolos, mas querem se dizer apóstolos. Os apóstolos ficaram lá no passado, foram eles que fundamentaram a doutrina dos apóstolos, foi a quem o Senhor Jesus Cristo entregou isso. Ou seja, o evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo é o evangelho que manifesta a glória de Deus. Éfeso era uma cidade que tinha 300 mil habitantes, era a segunda maior cidade do Império Romano. Por isso mesmo Paulo foi para lá. Paulo foi plantar igrejas ali e juntamente com Priscila e Áquila, aquela igreja cresceu naquele lugar. Eram igrejas que se reuniam nas casas, por isso nós vemos no livro de Atos 19, Atos 20, muito se falando ali do trabalho em Éfeso, diz que havia uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Foi ali também que Paulo ministrou durante 3 meses na sinagoga, ou seja, era uma igreja que tinha muita atenção do apóstolo Paulo. Uma igreja foi levantada ali através de Priscila e Áquila. Foi ali que houve a confirmação, vamos dizer assim, perante o povo do apostolado de Paulo, porque diz-nos a palavra lá em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, que as pessoas eram curadas quando se aproximavam do apóstolo Paulo, que passava a mão no seu avental, ou seja, aquilo para aqueles dias, era a confirmação perante o povo do apostolado de Paulo, que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo a pregar aos gentios. O que nós vemos hoje é algo completamente longe da palavra de Deus e que não tem fundamento algum com relação a isso. Foi lá em Éfeso que, depois de olharem para a palavra de Deus, homens que praticavam artes mágicas pegaram todos os seus livros, e diz a palavra de Deus que os seus livros somados custavam 50 mil dias de trabalho, 50 mil denários, e estes livros foram queimados. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que transforma a vida das pessoas, que nos coloca diante de Deus e a sua verdade, nos faz pensar a respeito de quem nós somos, o que nós fazemos e o quão distante estamos de Deus, nos faz nos arrependermos dos nossos pecados e nos aproximarmos de Deus, deixando todas estas coisas
de lado. Foi ali também em Éfeso, que o apóstolo, não em Éfeso, mas em Mileto, que o apóstolo Paulo reuniu os líderes de Éfeso e deixou com eles um dos versículos, para mim, mais preciosos no que diz respeito ao ministério de liderança dentro de uma igreja, que diz, lá em Atos capítulo 20, versículo 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Uma responsabilidade muito grande, mas que diante da capacidade que Deus nos dá, podemos, como servos humildes seus, completá-la. Foi ali, então, em Mileto, que Paulo chamou e deu essa missão aos presbíteros ali de Éfeso. Foi lá também que ele já previu que na igreja de Éfeso se levantariam homens a falar coisas pervertidas, diz a palavra de Deus, arrastando discípulos atrás de si. Então era para isso que Timóteo estava ali, ou que Paulo havia convocado Timóteo para admoestar e exortar, então, aqueles homens que estavam pregando um outro evangelho, que não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, após informar para Timóteo, nos primeiros versículos, Timóteo, exorta a igreja porque há um perigo muito grande em falsos ensinos, em ensinos que não condizem com a palavra de Deus. Esse falso ensino, ele não promove o serviço de Deus na fé. Diz o versículo 3 que ele promove discussões e não promove o serviço de Deus na fé. Essa palavrinha serviço significa mordomia. Ou seja, a igreja deixa de servir a Deus, a igreja deixa de servir aos seus irmãos na fé e passa a maior parte do seu tempo discutindo coisas que não têm a ver com a missão que Deus tem para a sua igreja, que é revelar os mistérios de Deus, revelar o evangelho de Deus, edificar os irmãos com a sua palavra. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que, olha Timóteo, o intuito desta carta, desta admoestação, visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Estas coisas, ou destas coisas, se desviaram algumas pessoas, diz o versículo 6, perdendo-se em conversas vãs, né, que é loquacidade frívola. E querendo-se passar por mestres, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Os irmãos conseguem imaginar pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar a igreja, se passando por mestres, que não sabiam nem o que estavam ensinando e que estavam transmitindo coisas que nem eles mesmos sabiam. Os irmãos percebem qual era o prejuízo que a igreja de Éfeso estava sofrendo, ou seja, ela não estava sendo alimentada com a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu já te apresentei o que não é evangelho, ou o que está acontecendo na igreja. Eu já te disse quais são as consequências de não se ter um evangelho, um ensino genuíno da parte de Deus dentro da igreja. Agora eu vou apresentar para você o que é o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez comigo e o que Ele pode fazer com as pessoas. Então, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai usar da sua própria experiência para fortalecer Timóteo. Timóteo era um jovem, né? A palavra de Deus nos diz que uma dos alertas de Paulo a Timóteo é: ninguém despreze a tua mocidade. Mas Paulo está dizendo para ele: ser padrão, ser exemplo. Então, Timóteo possivelmente estava, vamos dizer assim, ansioso com aquela missão. Não era uma missão fácil. Ele teria que confrontar pessoas que estavam, de fato, pervertendo o ensino. E cá entre nós, nenhum ser humano gosta de ser confrontado, né? Quando alguém chega para você e diz assim: olha, você está errado, a gente precisa voltar aqui às Escrituras, ao padrão,
ou chegam para mim, Alexandre, olha, você precisa corrigir isso aqui na sua vida. Muitas vezes a nossa primeira reação é de repúdio, né? Como assim, né? Como assim eu preciso ser corrigido? A gente foge muitas vezes do confrontamento, mas é necessário ouvir. E Timóteo tinha essa missão. Então o apóstolo Paulo passa a falar a respeito da sua própria condição outrora e aquilo que o Evangelho de Cristo fez na sua vida. Ele diz no versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, eu sou agradecido por aquele que me fortaleceu, ou seja, por aquele que me empoderou. Empoderamento é uma palavra muito utilizada hoje em dia, né? É necessário empoderar uma classe, uma categoria de pessoas, é necessário empoderar as mulheres, é necessário empoderar... A gente não vê isso na palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, o nosso Deus, trata homem e mulher da mesma maneira, cada um tem a sua missão e o seu propósito e a sua carreira diante do plano de Deus, e nós não precisamos de empoderamento algum, senão o poder da graça de Deus das nossas vidas, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, sou grato por aquele que me fortaleceu, ou seja, por aquele que me deu poder. Será que Paulo precisava de fato ser empoderado e fortalecido? Quem era Paulo antes de conhecer o Evangelho? Ele era um camarada manso, ele era um homem totalmente tranquilo, alguém que vivia em plena harmonia com a igreja de Deus? Não, né, irmão Oswaldo? Diz a palavra de Deus que ele era um perseguidor da igreja, um assassino. Diz a palavra de Deus que ele não só blasfemava, como ele também fazia os outros blasfemar. Tinha cartas e entrava na casa das pessoas, diz a palavra de Deus, e ele não convidava essas pessoas para sair. Diz a palavra de Deus que ele as arrastava de dentro das suas casas. Ele era um homem violento. Diz a palavra de Deus, ele mesmo dizendo, mais para frente no versículo 13, ele diz assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Insolente aqui no grego significa violento. Paulo era um homem completamente avesso ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, era um perseguidor da igreja. E aquele homem precisava ser fortalecido. Ele precisava ser fortalecido porque ele iria agora pregar para aqueles a quem ele perseguia. Como é que seria essa missão do apóstolo Paulo? Ele precisava de fato ser fortalecido, e a primeira coisa que ele faz, dizendo a Timóteo, Timóteo, eu sou agradecido a Deus, porque Ele tem me fortalecido, Ele tem me dado forças. Existem vários momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos da força do Senhor. Existem desafios para cada um de nós, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida eclesiástica, que nós devemos sempre nos submetermos ao Senhor Deus, pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê poder para ir avante, para ir adiante. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3 e 20, diz que o poder de Deus que ele recebeu é aquele poder que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo, então, começa a fortalecer e a motivar Timóteo, dizendo, sou grato àquele que me fortaleceu, e ele diz ainda que me considerou fiel, digno de confiança, mesmo diante do passado do apóstolo Paulo. Eu fiquei pensando em como uma ilustração para os nossos dias, né? É como se pegassem, vamos dizer, os ladrões que roubaram o Banco do Brasil, que eu acho que foi um dos maiores assaltos que nós tivemos aqui no Brasil. Esse homem se convertesse ao Senhor e alguém dissesse para ele assim, agora você vai ter a senha do cofre central da agência do Banco do Brasil a qual você roubou naquele momento. Era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Digno de confiança, porque foi transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo estava discorrendo a respeito daquilo que ele havia recebido da parte de Deus. Ele continua dizendo, eu sou grato não somente porque o Senhor me considerou fiel, mas porque o Senhor me designou para o ministério. E que ministério, não é, irmãos? Que ministério do apóstolo Paulo? O Novo Testamento possui cartas do apóstolo Paulo, quase a sua
totalidade, nós vemos ali que Paulo é utilizado por Deus para registrar e para, de fato, deixar a doutrina estabelecida para a igreja através da vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, e ele está agradecendo porque ele foi designado para o ministério. Me chama a atenção, irmãos, quando nós olhamos para Paulo falando com Timóteo e também em seus outros escritos, ele não está envaidecido por essas coisas. Ele não se envaidece de tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele após a sua conversão. A não ser em alguns momentos em que ele tem que defender o seu apostolado, e aí sim ele vai dizer algumas coisas. Vai dizer coisas que, inclusive, ele passou anos sem dizer. E vai revelar à igreja para defender o seu apostolado. Mas nós não vemos o apóstolo Paulo se envaidecendo de todas as coisas que ele recebeu, do trabalho que ele fazia, das tantas igrejas que ele plantou, dos homens e mulheres que foram transformados pelo Evangelho de Cristo, pregado através do apóstolo Paulo, mas nós vemos um homem agradecendo a Deus em todo momento, porque foi fortalecido, porque ele foi considerado fiel e ele foi designado para o ministério. Como nós vimos no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: eu era blasfemo, eu era perseguidor e eu era insolente. Nós vemos pela palavra de Deus em Atos capítulo 26, versículo 9, versículo 11, que o apóstolo Paulo de fato não só blasfemava, como obrigava os homens a blasfemar. Ele era um homem perseguidor. E nós vemos que na sua conversão, na estrada para Damasco, quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo naquele momento, o Senhor Jesus Cristo pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou a Jesus a quem tu persegues. O Senhor Jesus Cristo deixou claro para o apóstolo Paulo que ele, quando estava perseguindo a igreja de Deus, estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Era um homem perseguidor, ele era um homem insolente. Diz a palavra de Deus que Paulo perseguia a igreja até a morte, sobremaneira, e ele também era um homem insolente, um homem violento, um assassino, de fato. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a vida do apóstolo Paulo após a sua conversão, nós agradecemos ao Senhor pelo poder que há na sua palavra e no seu Santo Espírito, que transforma por completo a vida das pessoas. Um currículo de dar medo. E agora um novo currículo de dar graças a Deus. Será que o Evangelho de fato transforma vidas como a vida do apóstolo Paulo até o dia de hoje? Com certeza. A palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. O nosso Deus, Ele não muda. Eu tinha um amigo chamado Marcos, e eu trabalho na mesma empresa há 28 anos. Esse homem trabalhava na área comercial e era um homem que não conhecia o Evangelho. E ele era um homem profano, um homem galanteador, um homem que suas conversas eram repletas de palavras chulas. Esse homem foi desligado da empresa e depois de uns 3 anos, creio eu, ele me ligou dizendo: Alexandre, eu posso passar aí na empresa porque agora estou representando tal material e eu gostaria de saber se eu posso vender aí na empresa. Eu falei: não, venha, a gente conversa um pouco a respeito. Eu me sentei na mesa, me lembro até hoje, uma mesa redonda que há ali na empresa, e eu perguntei para ele: Marcos, tudo bem contigo? E ele falou assim: agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Porque o Senhor Jesus Cristo transformou a minha vida e a vida de toda a minha família. Que maravilhoso, irmãos. Ouvir que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo genuíno transforma a vida das pessoas, e aquele homem pôde dizer o que o Senhor estava fazendo na sua vida. E nós pudemos nos alegrar, porque o Senhor de fato havia o tirado da perversidade, do seu caminho de idolatria e incredulidade, de devassidão, e tinha transformado aquele homem. O Evangelho, sim,
transforma a vida das pessoas. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio para transformar a vida das pessoas. Ele não veio ao mundo, irmãos, para nos fazer homens e mulheres renomados. Ele não veio ao mundo, irmãos e irmãs, para nos fazer homens ilustres, homens ricos. Obviamente que pelos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, podemos ser exemplo de homens bons profissionais, mulheres, filhos, pais, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Ele não fez uma pesquisa na época para saber qual era o pior pecado. Ele está dizendo assim, eu sou o principal. Ele estava olhando para a sua própria vida. Existe na palavra de Deus um exemplo de um rei de Judá. Eu não sei quantos dos irmãos já leu essa passagem do rei Manassés. Um homem que era um homem terrível. Vamos ler juntos essa passagem, está em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, por gentileza. 2 Crônicas 33, versículo 1 a 12, diz assim a palavra de Deus: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Diz o versículo 9: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Versículo 12: E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus, diz a palavra de Deus, se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus transforma ou não transforma a vida das pessoas? Transforma. Obviamente, irmãos, que as marcas do pecado, daquilo que nós cometemos, as consequências do pecado, muitas vezes nos machucam, vamos dizer assim. Eu fico imaginando que Manassés, quando Deus se tornou favorável, pensava com tristeza e angústia no seu coração, porque ele fez os seus filhos de sacrifício. Mas Deus se tornou favorável para com Manassés. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, fica firme nesse evangelho. Proclama esse evangelho, porque mesmo que coisas difíceis estejam acontecendo na igreja em Éfeso, saiba,
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo consegue resolver todas essas situações. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, logo nos primeiros versículos vai nos dizer que em Cristo nós encontramos todas as coisas para uma vida de piedade. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós encontramos todas as ferramentas para as crises que nós enfrentamos no nosso casamento, para os problemas que nós enfrentamos quando um país como o nosso passa por uma crise não só financeira e econômica, mas também por uma crise de ética, como nós estamos vendo. O Senhor Jesus Cristo é a resposta para as dores da alma. E Ele é o doutor da alma. Ele cura as feridas da alma, porque Ele conhece tudo que há dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus é eficaz, mais afiada que espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas. E ele vai dizer que discerne os pensamentos do coração. A palavra de Deus vai fundo em coisas que só você muitas vezes talvez saiba, e só eu saiba, as dores que nós temos lá, as dúvidas, as incertezas que nós temos lá, mas a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus vai até lá e nos faz discernir essas coisas. E isso serve e isso não serve. E assim Deus vai moldando, dia após dia, servos e servas seus, para uma vida cada vez mais próxima dEle. Esse é um processo de santificação. O apóstolo Paulo diz que Deus usou de 2 ferramentas com ele. Ele diz no versículo 13, eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse, mas obtive misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem, eu anotei uma definição que nos ajuda muito a entendê-la. Misericórdia na palavra de Deus muitas vezes é traduzida como bondade, como compaixão, como longanimidade, mas a misericórdia de Deus é a manifestação exterior de piedade, de compaixão, de amor. Ela presume a necessidade por parte daquele que recebe e recursos adequados para satisfazer a necessidade por parte daquele que mostra essa misericórdia. Obviamente que a misericórdia de Deus também se revela por parte daquilo que Deus não faz conosco, um castigo merecido, mas que Deus usa de misericórdia. Mas o outro significado de misericórdia é a manifestação de piedade, compaixão e de amor, que presume a necessidade de quem precisa da misericórdia e presume também a capacidade daquele que exerce misericórdia em satisfazer as necessidades daquele que está necessitado disso. E me vem à mente um exemplo muito claro do cego de Jericó, quando o Senhor Jesus Cristo está passando pela cidade, e aquele homem sabe que o Senhor Jesus Cristo está passando pela cidade, e ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem não se calou, enquanto o Senhor Jesus Cristo não se aproximou dele. O homem que tinha uma necessidade, que clamava por misericórdia. E passava naquela cidade o homem que poderia satisfazer os seus problemas. Jesus vai até esse homem e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele responde, que eu torne a ver. E o Senhor então realiza o milagre e diz, vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque aquele homem reconheceu que só em Cristo havia a ferramenta adequada para a satisfação daquilo que ele estava passando, não só fisicamente, mas a sua condição espiritual. E ele disse, Jesus, filho de Davi, reconhecendo que aquele homem que passava por ali, o Senhor Jesus Cristo, era o Messias prometido. E então o Senhor vai até aquele homem e, por graça, por misericórdia, ele transforma fisicamente e também espiritualmente aquele homem. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, amplia esse conceito de misericórdia, quando ele, discorrendo a respeito da situação do ser humano, ele diz assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quantas necessidades, quantas coisas, mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus pela nossa condição espiritual. Mas o versículo 4 diz o quê? Mas Deus, sendo rico em quê? Sendo rico em misericórdia, repleto de ferramentas para fazer com que homens e mulheres afundados nos seus pecados, nos seus pensamentos diversos à vontade de Deus, pudessem ser colocados e assentados, diz a palavra de Deus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas tudo isso porque Deus é um Deus rico em misericórdia, que transformou a vida do apóstolo Paulo, que transformou as nossas vidas. Ele nos deu vida em Cristo Jesus, nos tirando das trevas. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, nos exaltou, dando novo viver. Diz a palavra de Deus, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se outrora, irmãos em Cristo, o apóstolo Paulo, assim como nós cristãos, e todos os homens cristãos ao longo da história, eram subjugados pela escravidão do pecado, éramos arrastados pela vontade e as inclinações da carne, fomos agora assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós podemos pensar, onde é que o Senhor Jesus Cristo está sentado hoje nos céus? À direita de Deus, em posição de destaque, em posição de poder, de triunfo. O apóstolo Paulo nos diz que nós somos conduzidos em triunfo em Cristo Jesus, vencendo dia após dia as nossas dificuldades, os nossos pecados e os nossos erros, e somos conduzidos em Cristo Jesus juntamente com Ele. Um homem do passado, um líder da igreja, missionário na Ásia, ele, ao se aposentar como presidente de um colégio teológico, ele teve o seu rosto pintado para memória daquele homem que tanto tinha feito para aquele colégio, e ao ver a obra, ele fez um elogio ao artista, dizendo que no futuro, ao olharem aquele belo retrato, as pessoas não perguntariam quem é esse homem, mas perguntariam quem pintou esse retrato. Assim é Deus das nossas vidas, irmãos. Ninguém deve perguntar quem é o Alexandre, quem é o fulano, mas deve perguntar quem transformou a vida do Alexandre, quem transformou a vida do fulano, quem transformou a vida do ciclano. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 5, quando começa o Sermão do Monte, que o mundo deve ver as nossas práticas e as nossas obras para que glorifiquem a quem? A Deus, que está nos céus. Esse é o processo que o Senhor Jesus Cristo vem fazendo nas nossas vidas e na vida do apóstolo Paulo, e ele encorajando a Timóteo, seu filho na fé, ele vai discorrendo e dizendo, eu era tudo aquilo, mas a misericórdia de Deus transformou a minha vida e eu obtive misericórdia. Porque eu, de fato, estava fazendo tudo aquilo na incredulidade e na ignorância. E o apóstolo Paulo não estava justificando as suas ações. Ele estava, de fato, sendo sincero. Em Romanos capítulo 10, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, ou escrevendo, ele vai dizer ali, vamos abrir em Romanos capítulo 10, vamos ver os primeiros versículos. Romanos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, ele diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles ou dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas diz, porém, não com entendimento, não com conhecimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, a salvação de Deus que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram a que vem de Deus. E diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo está dizendo,
Eu obtive misericórdia da parte de Deus porque eu estava fazendo aquelas coisas na ignorância e na incredulidade, e de fato, querer adorar a Deus sem conhecimento de quem Ele é, sem conhecimento do que Ele fez, sem o conhecimento de cima para baixo, não de baixo para cima, tentando estabelecer filosofias ou estabelecer questões que nós, seres humanos, pensamos a respeito de Deus, mas deixar que Deus fale a respeito de si mesmo através da sua palavra, transformando as nossas vidas e estabelecendo a sua verdade nas nossas vidas. O apóstolo Paulo disse, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Existe um livro chamado Sincero, mas Errado. São coisas que as pessoas costumam fazer, obras que as pessoas costumam fazer, achando que estão fazendo, vamos dizer assim, obras que agradam a Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que as nossas obras são como trapos de imundícia. Essas pessoas talvez até tenham essa intenção de ajudar as pessoas, mas sem nenhum entendimento, e era assim que o apóstolo Paulo fazia. Pensando estar agradando a Deus, estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que o apóstolo Paulo cita a Timóteo, ali no primeiro capítulo, ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E o versículo 14 diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi transformado pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, nós sabemos, é o favor imerecido da parte de Deus. É quando Deus olha o nosso currículo, ou o currículo de Paulo, né, do ser humano em geral, e não vê absolutamente nenhum motivo para se voltar para o ser humano. Mas Ele faz isso por graça. Ele faz isso por favor imerecido. E foi por graça que nós fomos alcançados. Foi por graça que nós fomos transformados. Não há absolutamente nada em nós mesmos que valesse a pena o Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, a não ser os nossos pecados. Tudo aquilo que há de ruim e de mal dentro das nossas vidas. Eu sei, irmãos, que estas coisas todas não são novidade para nós, mas elas devem ser cada vez mais fundamentadas e arraigadas dentro do nosso coração, para que dia após dia nós tenhamos a alegria de viver para o Senhor Jesus Cristo, conforme a sua vontade, sabendo que nós somos chamados por misericórdia, fomos salvos por graça, é que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para que andássemos nas boas obras que foram preparadas de antemão por Ele. É a vontade dEle cumprida nas nossas vidas. A graça é de fato o favor imerecido, é o ato de Deus em direção a homens que não merecem a sua atenção, homens que não mereciam que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, mas Ele foi até lá e cumpriu o seu propósito. E a graça de Deus inundou as nossas vidas, a graça de Deus inundou os nossos corações, a graça de Deus transformou as nossas vidas. Para quê? Por que Deus fez isso? O apóstolo Paulo disse que Deus tinha um propósito para ele. Ele disse assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele diz, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Nós sabemos qual é o propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Mas qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Existe um versículo na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que nós conhecemos bastante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é que vem depois? Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para as nossas vidas, quando Ele nos salva, quando Ele nos chama por misericórdia e por graça, é que dia após dia nos pareçamos cada vez mais com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo registra. É isso que o apóstolo Paulo vai falar ali. Mais para frente, ele vai falar a respeito disso aos Gálatas. Ele diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto. E ele diz: até ser Cristo formado em vós, dia após dia, santificados. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,9, vai dizer que nos salvou, aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Homens e mulheres com currículos que não valiam a pena nem um pouco para Deus, não chamavam a atenção de Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele nos chamou por misericórdia e por graça. John Newton era um pastor da igreja na Inglaterra. Ele foi conselheiro de um homem chamado William Wilberforce, que se tornou um eficaz abolicionista. John Newton era um escravagista. Era um menino que aos 11 anos de idade, apesar de ter a sua mãe lhe transmitido as escrituras, ele tinha um pai que era um capitão de navio. E esse homem, aos 11 anos de idade, convivendo com os marujos nos navios, ele já era um menino que colecionava toda a lista de palavras inadequadas que alguém poderia colecionar. Aos 19 anos já fazia parte do comércio de escravos. E, para resumir a história, esse homem passou a traficar escravos, esse homem passou a enganar os seus próprios senhores, e por essa situação ele também foi feito escravo, colocado nessa situação. Seu pai mandou um navio para resgatá-lo, e na viagem de volta uma tempestade muito grande se abateu sobre aquele navio, e aquele homem estava lendo um livro chamado A Imitação de Cristo. O livro trazia verdades bíblicas, e ele, ao ler aquele livro, pensou o seguinte: se hoje eu partir desse mundo e tudo que eu estou lendo for verdade, eu estou perdido. E ele então se lembrou das palavras da sua mãe e confiou no Senhor. Tempos mais tarde, ele se desviou e, num segundo problema, tornou a palavra de Deus, reforçou o seu compromisso com Deus, vamos dizer assim, se arrependeu do seu erro, reforçando o seu, voltando ao compromisso com Deus. Esse homem pôde, então, ser um líder espiritual ali na Inglaterra. Esse homem foi usado por Deus, transformado por Deus, e ele, de fato, passou de um homem terrível, mas para um homem transformado pelo Senhor. John Newton, antes de morrer, explicava aos que estavam próximos a ele como é que Deus pode transformar pessoas como ele, como nós. E ele dizia assim: minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas: que sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. Na lápide de John Newton está escrito: John Newton, uma vez infiel, um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. John Newton
escreveu mais de 100 hinos. Dentre eles, um hino chamado Amazing Grace, que nós temos no nosso hinário chamado Sublime Graça, que alcançou um pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou e a vista deu. O mesmo Senhor que transformou a vida do apóstolo Paulo, seria aquele mesmo Senhor, o Evangelho que transformou a vida do apóstolo Paulo, era o Evangelho que Timóteo tinha que firmar, se compromissar e dizer e informar ali na igreja de Éfeso, para que aquela igreja pudesse cumprir o seu propósito. É o mesmo Evangelho que salvou as nossas vidas. E deve ser o mesmo Evangelho, irmãos, que deve continuar reinando dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias, corrigindo-nos, alertando-nos, ajudando-nos na nossa santificação. O Evangelho da misericórdia de Deus, o Evangelho da graça de Deus, que nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos sempre da parte de Deus esta misericórdia, para que possamos demonstrar através das nossas vidas, das nossas ações, a transformação que Ele realizou em nós. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Obrigado.